Olá, mais um vídeo. Vim contar uma experiência que eu tive no plano astral, né? Isso aí já faz uns anos já. Aí eu estou, não foi bem só uma experiência, foi uma aula que eu tive, um curso que eu fiz no astral e já consegui materializar ele aqui no plano físico. Eu já estou conseguindo fazer ele aqui no plano físico. É um curso de tratamento com a cor azul. Eu vou chamar esse curso com tratamento com a cor azul, ó, azul. Eu vou chamar esse curso de curso da luz azul, mas o nome é bem simples, né? Mas vocês vão entender. Primeiro eu vou explicar o que eu aprendi nesse curso, né? Qual que era o objetivo? O objetivo é você pegar uma pessoa que está subjugada ou não é subjugada não, está quase subjugada a uma entidade. Então tem uma pessoa que está com problema espiritual, você tem certeza que é um espírito. Então você vai tirar o espírito da pessoa através desses ensinamentos que eu vou passar aqui. E então você vai lidar com essa entidade. Se essa entidade estiver ligada a uma falange, você vai ter que lidar com ela. Então é aí já onde eu digo que esse ensinamento que eu vou passar aqui para as pessoas, gaguejei aqui, é para as pessoas que frequentam o centro espírita, trabalham em centro espírita, ou trabalham na apometria, ou em outros lugares que usem sua mediunidade para ajudar o próximo. Porque porque quando você for fazer isso, você vai mexer com esses espíritos. Então, se você falar assim, vou ajudar fulano, e esse espírito que está atuando no fulano, ele estiver ligado numa falange, você está frito. Essa falange vai vir contra você. Bom, quando você mexer com esses espíritos, eles vão atuar em cima de você. Então, você pode ter problema de saúde, pode ter problema financeiro, pode ter problema conjugal. Então, você vai sofrer um assédio, um contra-ataque. Com certeza, não tem mais nem menos. Então, para uma pessoa que está frequentando que trabalha no centro espírita, ela não vai fazer nada sem autorização dos mentores. Ela não vai deixar a emoção, lado emocional, falar mais forte. Então ela sempre vai buscar razão, ou seja, vai vir um problema, ela sempre vai se conectar com o plano superior e vai deixar o plano superior decidir para que ela não venha a cometer injustiça, ou seja, e também arrumar confusão desnecessária. Quando a pessoa ela faz isso, que ela segue alguns procedimentos, igual o ensino o espiritismo, a Umbanda, ela faz tudo dentro da lei do amor. Então quando vem um contra-ataque já tem espírito ali protegendo. Bom, eu chamo de curso da luz azul. Por que luz azul? Porque todo o procedimento, todo esse ensinamento é baseado na cor azul. E essa cor azul pode ser mental, ela pode ser só da energia do plano mental, né, da pessoa, do ectoplasma, ele pode manipular o ectoplasma, mas eu vou explicar tudo isso. Ou do corpo astral, energias do corpo astral, trazida do sol, da lua. Bom, vamos lá então. Bom, agora eu vou explicar para vocês como que foi que eu aprendi isso. Foi no astral, então comecei a ter sonhos que estavam na escola. Depois eu comecei a ficar consciente. E dentro da sala de aula, a primeira aula que nós tivemos foi a seguinte: não interferir na vida dos outros, no livre-arbítrio dos outros. Não interferir na vida das outras pessoas sem a permissão de Deus. Ou seja, foi falado na aula lá, se você vai e aplica um passe no espírito, só porque você aprendeu, desculpa, aprendeu a aplicar a cor azul, projetar a cor azul, trazer da lua a cor azul, ou trazer do sol, você pegar e já ir fazendo isso em qualquer espírito, só porque você viu um espírito você fazer isso, aí na aula eles até citaram o Saulo Caldeirão, na aula, eles falaram assim, o Saulo Caldeirão tem um vídeo dele que ele explica
que muitos espíritos você vai, eles são escravo dos seres das trevas. Então quando você aplica qualquer passe nele, esses seres das trevas puxam lá para o umbral de novo esses espíritos e prende ele lá nos porões lá, porque já são espíritos que já estão com energia já da lua ou do encarnado, então não vai servir eles aqui na crosta. Então eles prendem. E esses espíritos talvez estão prontos para ser resgatados. E por conta de você aplicar o passe nele sem a permissão de Deus, você atrapalha todo um projeto de resgate do plano superior, porque ele já estava na crosta ali, os espíritos já estavam tendo acesso a eles, então ele foi recolhido. Então, para ser resgatado, eles vão ter que descer até a crosta, vai dar mais trabalho. Então, uma das coisas que foi explicado foi isso. E outra foi que ninguém é super-herói. Nós temos um lado emocional que sempre fica falando mais alto. Então, quando a gente vê qualquer injustiça, a gente se veste a capa de super-herói e vai resolver. E é onde a gente atrapalha tudo. A gente põe tudo a perder. E até a nossa evolução. Entendeu? Então, a gente tem que tentar equilibrar ao máximo essa parte emocional. E sempre buscar razão para esses... Chegou a pessoa com problema, busca razão. Chega uma mulher para reclamar do marido, busca razão. Ouve ela com amor e carinho, busca razão. Não tome partido nem de um lado nem do outro. Chegou um filho reclamando do pai, ouve ele com amor e carinho, busque razão. Não assuma um lado. Você não tem a pessoa, o terapeuta, o passista, a pessoa que ajuda, ela não tem que assumir lado. Ela tem que entender que todos ali é filhos de Deus, todos são irmãos. Então, você buscando a razão, você erra menos e você consegue ser mais útil para a espiritualidade. Agora, no astral, a primeira aula que eu tive de prática não foi bem foi um simulador. Aqui no plano físico nós temos o metaverso, aquele óculos, tudo. Lá eles têm uns simuladores que parecem real. Então o primeiro simulador que eu fiz lá, isso foi há muito tempo. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, só que eu não falo do simulador. Eu falo de criar o campo de cor azul. Quando eu me despertei lá nesse simulador, eu estava dentro de uma mata, caído no chão. Tinha nesse lugar, eu não sabia onde, um demônio. Então eu fui e mentalizei uma esfera em volta, não de dentro para fora, em volta, uma esfera cercando o demônio e a mata. E depois eu vim fechando essa esfera até a mim. Quando eu fui chegando perto, esse demônio ficou encostado aqui em mim. Que ele encostou aqui, que ele ficou com medo, né? Só que ele não fala, eu tô com medo, ele vem ameaçar. E quando encosta um espírito aqui no astral, ele tenta desequilibrar você. Só que você já fez a coleta de energia no gástrico, que energiza muitas glândulas suprarrenais. E esse espírito ele vai tentar fazer você acordar, porque ele quer fazer você ficar com medo, para suas glândulas suprarrenais liberar adrenalina no seu corpo físico e você acordar, né? E ele sair que ele sabe que está sendo pego. Então, como você já fez a energia, você não vai acordar só se você quiser. Ele não vai conseguir te acordar. E você não vai ficar com medo. E aí você pega e prendeu ele, aí você vai energizar ele. Quando é um médium psicofônico igual eu, incorpora ele na mesma hora. Vira ele. E ali a gente trabalha as energias dentro dele. Ele pode ficar falando, gesticulando. Você tem todo o controle. Você mentaliza a luz azul. Que eu falei, expandindo e voltando. Expandindo e voltando. Aí o espírito ele se destrói todinha a força dele. Aquela força mental que ele tem, se arrebenta com ela. Ele perde aquilo, ele perde todinha a força, ele fica fraco. É assim, ó, é que esses espíritos, tudo que eles têm é roubado, não é nada deles. Então aquela aparência grandona, às vezes é mentira. E aquela força mental que eles têm é de energia dos outros, sugada dos outros. Então você tira tudo que ele tem e só sobra o fiapo e ele fica fraquinho. Entendeu?
Então, a gente fez esse treinamento lá no astral. E eu tive várias vezes sonhos assim. Uma das vezes que eu sonhei foi dentro da casa. Aí eu tive um encontro do lado espiritual, onde eles falaram pra mim assim, ó, agora vocês vão começar a praticar, fazer na prática. Vocês só fizeram aqui, no curso aqui, foi um simulador. Agora vocês vão fazer na prática. E a gente começou a ter uma aula, 2, 3, e eu trazia só fragmentos, mas eu já sabia, só pedacinho. Falou, hoje eu tive a aula. E você sente assim o conhecimento, você começa a ter intuição e ver. Então eu fui para minha primeira prova, na prática no astral. Eu fui levado para minha primeira prova. Todo mundo que esteve na aula foi provado. E a minha prova era o seguinte, era entrar eles iam me colocar no mental de um espírito que estava num ponto de apoio, num umbral, né, que a gente fomos levados para lá para trabalhar e praticar. E aí eu praticar todo esse conhecimento que eles me deram com a cor azul. Aí eu vou contar para vocês. Então, eu estava nesse ponto de apoio, tinha lá a maca, e eles me conectaram no mental desse espírito. Era um lugar controlado pelos espírito superior, então dava para trabalhar tranquilo. Então eu lá dentro do mental dele, eu achei ele estava perto de um lago, cara. Então quando eu fui e projetei a cor azul nele para dar um passe lá, mentalmente, né, ele veio para cima de mim, brigando comigo, aí eu fui e mentalizei uma bolinha de luz azul bem clarinha no meio da cabeça dele para ele ficar calmo. Aí ele foi quase ficando com sono lá no mental. Né, o corpo astral dele estava dentro lá do campo, no ponto de apoio, eu já estava dentro da mente dele. Não foi eu que entrei, foi os espíritos de luz que me fizeram esse procedimento. E aí eu fui e ele ficou mais calmo. Aí eu fui lá e apliquei o passe, né, azul nele. Fui lá dentro do mental, eu fui aplicando o passe azul e eu vi as luzinhas acender no chakra dele. Então eu fui e falei assim, eu vou canalizar todo o seu sofrimento, toda a sua dor e vou transmutar ela com a cor azul. E aí eu senti entrando aquele sofrimento em mim, e aí eu comecei a mentalizar a bola azul e meu corpo fica igual uma lâmpada azul. E do alto da cabeça minha, eu saindo tudinho, aquele jato de luz azul igual um maçarico azul e pulverizando as cinzas, as fuligens que eu queimava. Então ficava assim, ó, aquela luz em mim assim, não fazia esse som assim, eu não conseguia imitar o som que fazia, em cima jateando. E eu com a mão em cima da cabeça dele. E aí, quando eu vi que acabou, meu corpo parou de chupar aquela dor, aí ele estava mais consciente lá. E aí ele ficou mais consciente, aí eu fui e coloquei a mão de novo e falei assim, agora eu vou projetar a cor azul em você para você poder ver com clareza a sua situação. Então eu projetei a cor azul no meio da cabeça dele, irradiei ela para sair um azul um pouco mais escuro, para sair no frontal dele. E eu senti o calor da frente dele, que eu estava na frente saindo por aqui. Aí toda aquela imagem que a gente estava no plano mental foi se desmanchando, e ele se viu lá na maca. Lá na maca ele se viu e eu com a mão na cabeça dele na maca. Eu em pé, né, assim com a mão na cabeça dele, ele deitado. E aí o local mudou. Aí ele viu que estava doente, olhou para os pés dele, ele viu aquela magreza toda. Aí eu falei, agora você vai dormir. Aí eu com a mão assim, né, antes de eu projetar o azul, ele já apagou. Essa foi o meu teste lá no astral. Depois disso, passou muitos anos. Acho que passou 3, 4 anos. Eu comecei a ter experiência em projeção astral, de ser levado no umbral e passar a fazer isso no umbral. Depois, com o apoio dos espíritos de luz, lógico. Depois eu comecei a fazer isso no plano físico, onde eu vou contar para vocês como que foi aqui no plano físico, tá bom? No plano físico, a gente vai aplicar o passe e aí o espírito ele vem, o espírito perseguidor ou o espírito que está ali atuando na pessoa. Ele vem e aí você aplica nele também o passe. E você desmancha todinho
aquela força dele com esse passe. Você desmancha amarras que ele fez, que ele tem. Aí o legal disso é o seguinte, a pessoa pediu o passe. Quando ela pede o passe é porque todo mundo que tá ligado a ela já tá pronto para subir. Quase todo mundo. Então você faz o que eu falei. Eu vou aplicar um passe, né, mentalmente, eu vou aplicar um passe nesse encarnado e vou aplicar na mesma hora em todos os espíritos ligados a ela. E aqueles que estiver pronto para subir, vai subir com a graça de Jesus. E aqueles que não quiserem levar o passe, eu deixo por conta do meu mentor. E o meu mentor está comigo aqui. E aí eu apliquei o passe na pessoa. E aí o espírito veio com raiva para cima de mim, eu senti. Aí eu percebi que tinha que incorporar ele, esse espírito, né? Aí eu fui, sentei perto da pessoa e chamei minha mãe para ela dialogar com ele. Precisava de alguém dialogar, mas eu sei também dialogar mentalmente. Mas como minha mãe estava lá já, eu chamei ela para poder falar. Para ela trabalhar também, é bom que é duas energias, melhor do que uma só. Aí eu incorporei, minha mãe conversou com ele. Depois eu comecei a pensar, e se eu não fosse médio de incorporação? Então eu tinha que usar a cromoterapia mental como diálogo, certo? Eu não ia ver o espírito, eu só ia sentir ele. Então eu tinha que tratar ele, não importa, eu ia mentalizar ele na minha frente ou lá no canto de onde eu estou e mentalizando a energia nele, conversando com ele mentalmente. Quando para abrir a mente no frontal, sempre usando o azul. Ia ser até mais fácil. Não é que era mais fácil, ia ser mais simples, né? Mas ia funcionar também do mesmo jeito. Tá bom? Então foi essa experiência que eu tive no plano físico. E todo mundo que eu tratei aqui, até o caso que a gente fez o psicodrama, eu fiz isso. Eu apliquei esse passe e funcionou. Foi a importância da pessoa fazer o evangelho no lar. Então, uma pessoa que vai fazer tratamento, que ela ou pede tratamento para você já sabe que ela está tem espírito envolvido, então você pede para ela fazer o evangelho no lar, abrir o evangelho lá e dar uma lida, fazer o que pode, porque ela já vai mudar as energias do ambiente. E sempre que me ensinaram pra gente, não é porque a pessoa já veio pedir ajuda, você vai já pra cima de tudo. Então você vem, atende a pessoa e começa a orientar ela primeiro, né? A fazer o evangelho no lar. Depois você começa com um passe. Esse passe que eles me ensinaram, ele é muito importante. É um passe que eles vão já recolher os primeiros espíritos envolvidos ali no processo daquela pessoa, do consulente, né? E então você busca o plano superior, ou seja, o seu mentor, sobe sua frequência, né? Alguns fazem prece, outros conversam com Deus, ou conversam com o mentor, falam, ó Deus, com o mentor, com Deus, ó Deus, eu agora busco o meu mentor, peço para que ele me ampare aqui nessa labuta, conversa, né? E aí ele se conecta com o plano. Eu que sou médio, sinto o mentor chegando, eu sei, mas a pessoa não precisa de saber disso. Tem que trabalhar com a fé. Aí, depois que se conecta com o mentor, né, você faz a limpeza do ambiente, né? Você deixa a pessoa esperando lá fora. Você põe uma cadeira, fala, espera aí que eu vou preparar o ambiente. Aí você faz essa prece, então você faz a limpeza do local, a primeira limpeza. O que é a primeira limpeza? Se tiver espíritos ali já, a primeira limpeza é para enfraquecer esses espíritos que estão querendo atrapalhar. Então, né, na apometria é usada a chama da coroa solar, que desce aquela chama de fogo, assim, se espalha e queima tudo que tiver que queimar. Eu já vi, na apometria, já vi esse fecho de fogo descendo e se espalhando. Então, aquele espírito que está ali no grupo, ali querendo atrapalhar, ele perde toda a força dele. Aquela aparência dele, que ele de grandão, fica pequeno. Aí, a partir desse ponto, né, você dá o comando, né, ativando a chama da coroa solar e queimando tudo o que for necessário ser queimado. E mentalmente você mentaliza vindo de Deus, do alto, das estrelas, aquela cascata de fogo e se espalhando por todo o ambiente, limpando tudo, que o fogo ele é purificador. Aí depois disso, aí você pega e faz o campo de força, né, você mentaliza ele na sua frente ou dentro do seu peito, pequenininho, e se você mentalmente falar, ele vai ser espelhado por fora, é um campo magnético. Você só faz uma prece, mentalizando ele,
Depois você cresce e ele envolve todo o ambiente que você vai receber a pessoa. Então você cria uma esfera de proteção, é um campo de força de proteção. Aí você vai, agora dentro desse campo de força, você vai, como que se fala, completar a limpeza, né? Então aí você mentaliza a equipe de limpeza e higienização completando a limpeza. Pode ser usado água, pode ser usado a luz do sol, pode ser usado cores. Depois que você completou a limpeza, você tem que harmonizar o ambiente. Você pode esticar uma cortina de luz, na cor branca, rosa, azul. Essa luz vai manter a vibração do ambiente. Pronto, já está pronto para receber a pessoa. Aí você pede para a pessoa entrar. Quando a pessoa entra, você vai aplicar o passe, que é algo que eu aprendi no plano espiritual. Lá no astral, essa primeira parte eu já tinha aprendido aqui nos cursos. Eles só citaram lá, vocês já aprenderam no curso. Então eu passei para vocês. Aí você pede para a pessoa sentar na sua frente, você busca, se concentra, fica na frente dela e você busca do alto energia e põe a mão na cabeça, no coronário da pessoa. E você mentaliza o seu corpo como um gerador de energia azul. Como que se gera energia azul no seu corpo? Você tem que ter uma fonte. Deus. Você pode usar Deus, certo? Na cor azul. Mas só que você não precisa. Você também pode usar o sol. Por isso que eu falo. Ou a lua. A lua é prata, mas você pode pegar um azul prateado. Porque você que tinge a cor das energias. Então essa energia entra pelo alto da sua cabeça e o seu corpo vira uma usina de luz. E você vai aglomerando essa luz azul com a mão na cabeça da pessoa. Depois você mentalmente vai levando essa luz e projetando ela na palma da mão ou entre os dedos. Os dedos também saem no coronário da pessoa. E você dá o comando verbal. Eu, mentalmente, olha, eu estou aplicando o passe no encarnado e em todos os espíritos desencarnados que estão com essa pessoa, né? E aquele espírito que quiser ser resgatado, nesse momento vai receber essa energia e ser liberto. Aquele que quiser, aquele que não quiser, eu vou deixar por conta do meu mentor. Então você com a mão na cabeça e se aplica esse passe. E você fica ali o tempo que você achar necessário. Às vezes eu fico 1 minuto, às vezes fico 2. Então até eu sentir toda a vibração. Mas só que nesse momento, o que acontece? Os espíritos que estão sendo libertados, eles passam por você. Eles passam porque precisam de levar o choque anímico dos seus corpos. Então o que acontece ali? É um passe misto. Um passe com energias suas e energia do seu mentor. Então, são energias anímicas e energias espirituais. Então, nesse momento, às vezes, como eu sou médium psicofônico, eu incorporo o espírito. Só que não falo nada. Aí, quando eu incorporo, eu pego e pulso essa luz que está dentro de mim já, que eu já projetei, eu fico pulsando ela. Tipo assim, eu pulso ela de uma forma que ela invada todo o ambiente e depois eu volto ela para o meio do meu peito. Então cada pulso desse é um choque anímico. Eu não sei se o espírito precisa de 2 ou 7 choques anímicos. Aí eu vou e pulso 7 vezes, por padrão. Às vezes quando eu estou no terceiro pulso, o espírito já é encaminhado, ele sobe, eu sinto ele subir. Às vezes o espírito não incorpora em mim, eu só sinto ele chegar. Eu não fico com medo, porque você nesse processo está acompanhado do mentor. Se você sentir o espírito da sua, você sente o mentor. Você não sente medo. E aí eu vou e sentir o espírito, aí eu vou e pulso também. Eu estou pulsando em mim no espírito. Com a mão na cabeça do consulente. Aí eu pulso 7 vezes. Aí eu saio, eu pulso até sair. Você pode pulsar 7 ou 21 vezes. Uma vez eu fui pulsando e não saía. Quando eu cheguei no 21, eu percebi que cada pulso era um espírito. O meu mentor estava colocando um espírito, que a pessoa estava carregada. Então ele pegou 21 espíritos. E cada pulso que eu dava era um choque anímico que ele dava. E ele já ia colocando na maca e os pessoal ia levando na maca, passando pelo portal. O meu mentor abriu um portal de luz. Aí,
descarregou a pessoa, 21 entidades que foi tirada. Eles me mostraram as marcas, 21, e o resto veio por intuição. Né? Eu falei, oxi, que é isso? Aí veio vindo dessa intuição que eu tô falando aqui. Aí então você não precisa de querer controlar, porque quem tá dirigindo é o mentor, aí você tem que ter, só ir fazendo o que você sentir, tudo que é de bom, entendeu? Então eu com a mão lá pulsei 21 vezes e foi 21 entidade recolhida. Por que é bom você sempre falar? Aqueles que querem e os que não quiserem fica por conta do meu mentor, do meu mentor. Porque a gente que é encarnado, a gente não pode decidir por esses espíritos, porque a nossa visão é bem fraca. A gente pode interferir, tá interferindo. Né? Existe espírito que é escravo, então se você vai dar um passe nele sem autorização, ou autorização quem tem que dar é o encarnado. Se o encarnado der, porque tem que dar. O encarnado, ele falou, eu quero tomar um passe, tem que dar o passe. Os outros espíritos que estão com ele é problema deles. Aí você... existe uma regra, porque é o seguinte, você não está interferindo, é o encarnado que está pedindo ajuda, entendeu? Mas quando você fala isso, você não interfere nos espíritos que não querem tomar passe, e para você não atrapalhar. Aí o mentor vai prende eles ou encaminha eles. Quem resolve é o mentor, e aqueles que querem você faz a caridade. Entendeu? Então já começa com passe. Com passe com a mão imposta sobre o coronário. Agora, o que vocês têm que se atentar. Nunca só aplicar o passe mentalmente só no encarnado, para libertar só o encarnado. Porque ali naquele processo ali, eu vou colocar uma moldura para fazer um quadro desse processo. Todos os que estão dentro desse quadro, dessa moldura, são os espíritos que precisam ser resgatados, por mais que eles sejam terríveis. Então, quando você tem essa visão, você fala assim, eu não vou só curar o encarnado, eu vou curar os espíritos que estão com ele. Então, você tem uma visão de ajudar todos. Quando você tem essa visão, às vezes o encarnado ele chega até você, pede sua ajuda, e na realidade ele nem quer ser ajudado. Ele só quer se livrar daquele problema. E aí o encarnado não merece ajuda, não porque você julgou ele, porque ele não merece. Quem decide isso é Deus, mas ele chegou até você. Então você vai fazer aí você fala, poxa, mas se o cara não merece, como que eu posso ajudar? Talvez os espíritos que estão perseguindo esse encarnado, eles merecem mais do que o encarnado. Então você fazendo isso, você está ajudando os espíritos, os perseguidores, entendeu? Aí ajuda. E também tem aquele outro processo que o Lacerda sempre fala, né? Ajudar um encarnado através da cura do desencarnado. Bom, pessoal, essa é a experiência que eu trouxe para vocês. Esse foi o curso que eu tive no Astral, certo? E eu estou compartilhando esse curso com vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.